News no ar, minhas queridas pessoas que sempre estão conosco nessa edição. E eu posso dizer agora, Serra, último mês do ano de 2025, exatamente. Chegamos praticamente nos últimos 30 dias de 2025. E agora, Cleverson? Cleverson, agora chega as festas natalinas, de final de ano, começam ali, as pessoas já dão uma segurada na economia. Será que é isso? Será que tá tudo de boa? As pessoas vão ficar de boa aí porque é final do ano? Não, não. Tem muita coisa para acontecer ainda neste 25, meu povo. Não acabou não, tem muitas informações interessantes. Para dezembro ainda temos decisão de juros aqui no Brasil, mais uma reunião, e também lá nos Estados Unidos. Semana passada saiu dados de emprego no Brasil e essa semana os Estados Unidos vai corrigir o PCE, que é a média de inflação que eles olham para decidir a taxa de juros, e também o indicador de emprego por lá, que estão atrasados em virtude da paralisação. Por isso, semana começa a todo vapor, bem aquecida, com informações importantes para você cuidar melhor do seu dinheiro. Fica comigo, não me abandone. Está começando mais um ONews, esse boletim que deixa você atualizado com as informações do mercado financeiro, do mercado de investimentos e de ativos digitais. Vamos comigo, mais um ONews, o último do ano. E nós começamos falando que na semana passada os dados de empregos, de geração de postos de trabalho foram divulgados aqui no Brasil. E apesar de ter vindo dados importantes, dados com belas quedas, melhor dizendo, no percentual de desemprego, geração de postos de trabalho, apesar de tudo isso, veio a preocupação, porque com a força de postos de trabalho gerado, mais pessoas consumindo, fica mais complicado o dever da economia brasileira em controlar os índices inflacionários. Lembrando que agora em dezembro tem mais uma reunião do Banco Central Brasileiro, do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro. E provavelmente a taxa básica de juros deverá ser mantida em 15% ao ano, porque todos os indicadores demonstram claramente este caminho. Já nos Estados Unidos, é hora de pensar na última reunião de Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, que também vai decidir a taxa de juros. Só para recordar aqui, nas últimas duas reuniões, nós tivemos duas quedas de 0,25 percentuais. E deve acontecer agora também. Aumentaram as chances de queda, exatamente isso. Lá nos Estados Unidos, as agências que mensuram indicadores estão tentando colocar em dia os indicadores atrasados. Essa semana deve sair o PCE, que é onde as autoridades monetárias utilizam para verificar a questão inflacionária por lá, e também deve sair dados do emprego, de geração de pós-trabalhos privados nos Estados Unidos, também importante para decisão, para avaliação do Comitê de Política Monetária do Banco Central norte-americano. Cleverson, durante todo o ano você fica falando de taxa de juros, por que isso é importante? Porque a taxa de juros Brasil, Estados Unidos, tanto lá como aqui, ela é fundamental na geração do custo do dinheiro para quem vai tomar e investir e acelerar a economia no seu produto interno bruto, quanto também para quem oferta o dinheiro para receber remuneração, o investidor, exatamente. O custo médio do dinheiro no mercado ele é parametrizado por taxa de juros. Vamos pegar um exemplo? Lá nos Estados Unidos, quando acontece a queda, os investidores começam a sair dos títulos considerados mais seguros do mundo, porque a taxa ficou menor, então os rendimentos dos investimentos, por consequência, ficarão menores, eles começam a buscar risco. Ativos como o Bitcoin, por exemplo, são um dos preferidos ao lado do ouro e também bolsas de valores. A gente tem visto aqui o índice Ibovespa do Brasil terminar um ano com recordes de pontuação. Semana passada bateu 159 mil pontos. A bolsa esse ano já acumula um ganho de 32%. Isso demonstrando claramente que existe a possibilidade deste remanejamento, dessa mudança de local do dinheiro em virtude dessas decisões econômicas. Por isso, tanto no aspecto de geração de riqueza, produto interno bruto, geração de escala na economia, quanto da questão também de remuneração, porque você é um agente ofertador, porque você é um agente investidor, o parâmetro é a taxa de juros. Por isso, durante o ano, a gente falou muito sobre as reuniões de Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos e aqui do Brasil também. Tem indicadores importantes semana, Cleber? Sim, essa semana é a semana começo do mês, começa um novo mês, PMI, exatamente da indústria. Um indicador que demonstra a força de compras das indústrias,
Então deve sair PMI no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Lembrando que a China, ela divulgou na semana passada um PMI de indústria dela também, lá no finalzinho, no finalzinho da semana, aonde aconteceu que ela já demonstrou que apesar do crescimento, a economia não vai crescer na mesma proporção esperada e projetada por aquelas autoridades. Aliás, a China, depois de pandemia, vem sofrendo com essa força de conseguir novamente boas escalas produtivas como ela tinha antes da pandemia. Esse é um grande desafio do mercado asiático, de uma maneira geral, em especial a China. E por aqui, Cleverson, notícias importantes sobre o mercado de ativos digitais. Olha só, pessoal, tem muitas pessoas percebendo muita volatilidade no mês de outubro, no mês de novembro no Bitcoin e também em outros ativos digitais. Mas o fato é que toda essa movimentação diz respeito a pontos interessantes que acontecem no mercado. Um deles é a questão econômica, né? A gente sempre sabe e comenta com vocês aqui sobre essa questão de juros reduzindo tende a melhorar a performance de força compradora, aumentando assim o preço dos ativos digitais. O que vem acontecendo no mercado é uma correção natural, até especulativo. Não é à toa que o mercado é volátil, o mercado do Bitcoin. Então lá no finalzinho de outubro ali, melhor dizendo, no finalzinho de novembro do mês passado, ele deu uma melhorada no preço, até com a expectativa de que aumentaram as chances de redução de taxa de juros. No entanto, automaticamente teve um aumento, vem aqueles grandes do mercado, aquelas grandes instituições também fazem ali vendas para corrigir o preço dele, contabilizarem seus lucros, e todo esse movimento ele leva um tempo. Por isso, a gente viu que no mês de outubro e novembro o Bitcoin perdeu sua força de valorização, mas ainda assim o ativo é visualizado por grandes casas com uma boa perspectiva futura. Eu sempre reforço e falo para vocês aqui, olhe para ele como longo prazo se você deseja colocar esse ativo em sua carteira de investimento. Como longo prazo é um belo ativo para poder diversificar a sua carteira, e eu te espero na próxima semana. E ó, logo chega o Natal, hein? Tá rápido agora. Eu te espero na próxima edição do News. Até lá.